Hoje a gente vai falar sobre conveniência LGBT e o famoso Pink Money. Oiê, tudo bem? Como você tá? Eu sou a Alex e esse é Desbinarize-se. Voltei, gente. Ahn, Você já ouviu alguém falando que o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo? Eu vou explicar como esse dado é extremamente conveniente, mas antes vamos entender um pouquinho de história. Quando a gente começa a estudar a nossa história, a gente percebe como o grupo que está nas ruas, politicamente mais ativo, é a população trans. Não é por acaso. Uma vez que a gente olha para os dados e percebe que 90% da população trans já esteve ou está na prostituição. E aí, quando a gente vai olhar para os movimentos sociais, para a política, para a organização política, a gente percebe que um dos grupos que mais está ativamente ah, agindo são as mulheres lésbicas e bissexuais. E a gente percebe, olhando para nossa história, o protagonismo das corpas dissidentes, das pessoas negras, das pessoas das periferias, das pessoas das ruas, da população trans, das minas. E aí a gente tá todo mundo nesse processo de luta coletiva, e então um direito ao casamento igualitário é conquistado. O que acontece? O que acontece é o esvaziamento das lutas LGBTs. E aqui na minha cidade, estão tentando recuperar a história das paradas LGBTs. Aí você vai olhar no evento do Facebook e tá escrito, encontro LGBT e etc. Aí você vai ver na descrição o que tá escrito. Tá escrito, vamos todos comemorar o orgulho gay. Você percebe como é marcante? Porque quando a gente tá se organizando coletivamente, politicamente, estamos todos se organizando e tentando encontrar encontro coletivo. E aí, a partir do momento que os homossexuais conseguem o direito ao casamento, esses espaços deixam de ser importantes. Porque eles acabam hegemonizando propositalmente esses processos. Por quê? Porque é muito mais conveniente para uma empresa, e a gente vai entrar na discussão do Pink Money, mas é muito mais conveniente para a empresa colocar dois gayzinhos padrões, dois caras homossexuais brancos, ricos e higienizados se abraçando na propaganda de alguma coisa, e aí pronto, a empresa já super se preocupa com as pautas LGBTs. Porque é muito mais político, mas também é muito mais controverso colocar uma travesti preta, colocar uma mina sapatão lá, colocar corpos que estão realmente se rebelando contra o status quo, contra toda essa hegemonia heteronormativa. Você percebe como esse processo é muito mais conveniente para as empresas? É o famoso pink money. E aí a gente chega na raiz do problema, que é, obviamente, o capitalismo, que se aproveita e se aposta das pautas LGBTs, mas sem realmente se importar com elas. Então, o capitalismo e as empresas se aproveitam da opressão para intensificar as explorações com os corpos dissidentes, sei lá, contratando por muito mais barato, em subempregos, telemarketing, coisas assim, pessoas periféricas, pessoas trans, pessoas. Aí se aproveita desse processo, só que simultaneamente, olha o que vai fazer. Vai colocar dois gayzinhos se abraçando na propaganda. E simultaneamente se aposta das nossas pautas para vender maquiagem, perfume, roupa, o que se quiser, assim. Aí a empresa se diversifica. A empresa se diversifica quando é conveniente para ela se diversificar, sabe? Por isso que a gente tem que ter muito pé atrás. Não é nem ter pé atrás, a gente tem que tentar usar do Pink Money politicamente. Vocês querem se colocar como progressistas? Então contratem pessoas trans. Então contratem pessoas dissidentes. E aí a gente pensa se a gente vai fazer alguma coisa. A gente não pode ter ingenuidade no processo político. E aí, aquele movimento diverso, coletivo, político, LGBT, ele se torna, na verdade, uma forma de organizar as pautas gays. Porque quando é pra falar sobre casamento igualitário, a gente tem que se unir. Mas quando é pra falar sobre a lésbica, sobre saúde da mulher lésbica, quando é pra gente falar sobre as pessoas trans não tendo acesso à educação e tendo que ir pra prostituição, quando é pra gente falar sobre o mutilamento das pessoas intersexo, quando a gente para falar sobre diversas outras coisas, aí a gente tá se dividindo e aí é cada um por si, né? Sai coletivo, sai LGBT quando é conveniente. Senão é parada gay. Gente, tivemos problemas técnicos e voltei. Tá gravando? Só por garantia. Então devia tá. Tá, só por garantia, voltei. Já ajeitei aqui umas coisas. Gente, vocês viram a dona Google me boicotando, a louca? E aí a gente chega na outra raiz do problema. Assim, gente, essa parte pode soar um pouquinho agressiva, tá? Eu já peço desculpas de antemão. Mas
também tem que lembrar que ela pode não ser pra ti. Então ouve até o final pra você entender todo esse processo. Mas vamos lá. E aí a questão é que você, gay, branca, acha que militar é colocar uma peruca feita com trabalho escravo chinês. Bem chique, vocês gostaram? E aí vocês passam uma maquiagem da Mary Kay, ah, porque é super chique, feita com exploração animal. E você pega um Uber até a festa, né? Compra uma long neck por R$ 8, porque é chique. Vai num bar hiper caro pra mostrar como você é chique, como você é poderosa. Porque se empoderar é isso, é conseguir. É gastar dinheiro. Você percebe como isso também não é o jogo do Pink Money? E aí você canta Lady Gaga, pega um Uberzinho e ir pra casa e pronto. E aí isso foi militar. E aí se o Uber falou alguma coisa, se aí o Uber for problemático, você chama o advogado do seu pai. Condições, né? Mas como se condições fosse sinônimo de empoderamento. Mas enfim, vocês lembram do país que é mais mata LGBT no mundo? Que eu falei o dado no começo? Então, a questão é que a pesquisa fala sobre população trans. Ele faz recorte da população trans e investiga a população trans. Então, o dado é que o Brasil é o país que mais mata população trans do mundo. Alô? Tá. Gente, eu vou ficar um pouco no celular assim, porque eu não quero perder essa parte, porque já. ah, porque é isso, foda-se. E aí você percebe como é conveniente? Porque aí, pra quando a gente é pra lutar sobre as pautas trans, pra quando a gente vai falar sobre as reivindicações das pessoas trans, tipo, por exemplo, sei lá, acesso à educação, acesso à saúde, acesso ao próprio nome, sabe? Pra quando a gente vai falar sobre o genocídio da população trans, pra quando a gente vai falar sobre como as pessoas trans não conseguem acessar o mercado de trabalho e vão pra prostituição, ninguém tá nem aí. Aí é cada um por si. Mas aí pra quando é pra reivindicar um dado, pra fazer um drama pras pessoas cis heteronormativas, a gente coletiviza os dados. E a gente fala LGBT porque, nossa, olha que poderoso dizer que que o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo. Então esse processo, assim, só de conveniência. Conveniência atrás de conveniência. E aí vem alguém e fala, ai não, o Brasil é o país que mais mata pessoas dissidentes. Porque a pessoa é um cara cis heteronormativo que também quer usar esse dado pra chocar e pra se fazer de pobre coitado. E aí vem outra pessoa e vem outra pessoa e de repente tá todo mundo morrendo. Só que essas pessoas que estão morrendo são pessoas que nem tá morrendo porque tá tudo cheio de privilégio, né? Isso não é sobre pessoas negras, isso não é sobre pessoas indígenas. E tem o genocídio indígena e o genocídio da população negra. Mas isso é tópico para outro vídeo. É conveniência o nome, porque enquanto o viadinho tá sendo expulso de casa por ser muito afeminado, ele tá apanhando do pai e fica sem lar, você tá colocando no seu perfil do aplicativo de pegação que não é nem gosta de efeminados. E aí, enquanto o homem trans tá apanhando pra virar homem de verdade, você tá falando como. Você tá contando como você adora pinto, como você super fala que gosta de pinto, sabe? E aí, excluindo homens trans e dizendo que eles não são homens de verdade. Enquanto o Brasil tá no 5º lugar no ranking mundial sobre feminicídio, você tá falando que tem nojo de buceta, sabe? Enquanto ainda é super, super transfóbico, genitalista, tá apagando homens trans e mulheres trans de todo o debate, assim. Que comunidade LGBT é linda, né? E aí, enquanto o Brasil é o país que tem a polícia que mais mata, a gente vive sobre uma política de guerra às drogas, que na verdade é uma política de guerra aos pobres. É uma política de genocídio da população preta e periférica. Você só quer saber do homem negro pra quando ele tiver pinto grande pra transar, e aí você transou e some, sabe? Percebe como é conveniência? E aí, você, inclusive, é responsável pelo Pink Money. Porque o Pink Money é todo esse processo. Ele é parte de um processo maior, que é a conveniência das pautas LGBTs, que é o que a empresa, as artistas, as pessoas aí, por aí, as Anitas da vida, fazem só ouvir quando é conveniente, que é também o que você, gay branco, assim, privilegiado, enfim, faz. Não tô dizendo que todo gay branco
higienizado, riquinho da vida, é problemático, a gente tem que achar o problema não são as pessoas padrões, o problema é o padrão. O problema não é, novamente repetindo, ser gay, branco e padrão. O problema é ser gay, branco e padrão e repetir e perpetuar racismo, machismo, transfobia, gordofobia, lesbofobia, genitalismo, sexismo e tantos outros ismos por aí, sabe? Não tem problema você não ser desconstruído, ninguém nasce desconstruído, isso é um processo que a gente tem, isso não é um ataque pessoal, isso é uma forma da gente olhar e perceber as nossas hipocrisias e transformá-las em novos processos. O problema não é você não ser desconstruído, é ouvir alguém falando, olha, você tá fazendo merda e você continuar fazendo merda. E aí, se você não quiser mudar, só lembra que eu considero você mais parte do problema do que da solução. E quando a gente colocar fogo no sistema e destruir toda essa heteronormatividade, toda essa cisnormatividade, todas essas opressões, quando a sociedade colonizadora ruir, você, gay branco, vai cair junto. Mas enfim, né, polêmicas aí da vida. Isso não é nenhuma verdade absoluta. Isso são apenas algumas indagações e percepções que eu tenho e um convite para o debate. Esse é o canal Desbinarize para desconstruir pensamentos binários. E eu esqueci, gente, de fazer toda a minha finalização do vídeo, mas é isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos, dá like no vídeo. Dá like. Mas enfim, é isso pelo vídeo de hoje. Mas eu já tô vendo que vão me denunciar por homofobia no final desse vídeo. Louca, olha como a Alex é uma pessoa homofóbica. Pessoas trans atacando os pobres gay brancos. Ai, gente, olha as coisas que a gente tem que ouvir, né?